Olá, este é o Dr. Todd Grande. A pergunta de hoje pergunta se eu posso analisar as características de um marido que é narcisista. Então, neste vídeo, estarei focado na relação entre marido e mulher. Em teoria, uma que seja relativamente estável, não uma relação nova ou uma relação que está se dissolvendo, mas sim uma onde há a expectativa de que o casal vai permanecer junto. Agora, isso, claro, poderia se aplicar a qualquer parceria de longo prazo entre um homem e uma mulher, independentemente de o casal ser casado ou não. Então, vou responder a esta pergunta observando os 10 sinais de um marido com traços narcisistas. Existem, claro, muitos sinais. Esses se concentram em comportamentos narcisistas que seriam diretamente observáveis pela esposa. Para começar aqui, o que é narcisismo? Já abordei isso várias vezes, então farei apenas uma breve revisão. Com o narcisismo, vemos egocentrismo, vemos uma necessidade de admiração, um senso de direito e alguém que tem baixa concordância. Existem 2 tipos de narcisismo, grandioso, explícito e vulnerável, oculto. Alguém pode ter principalmente traços grandiosos ou principalmente vulneráveis, mas a maioria dos narcisistas tem algumas características de ambos os tipos. Com o narcisismo grandioso, vemos características como ser arrogante, altamente autoconfiante, resistente à crítica e insensível. E com o narcisismo vulnerável, vemos características como desconfiar de outras pessoas, sentir-se inseguro, ter muito ressentimento, sentir muita vergonha e ser hipersensível à crítica. A maioria dos sinais que vou abordar aqui estão mais relacionados ao narcisismo grandioso do que ao narcisismo vulnerável. Quando me refiro a marido nesses sinais, trata-se do marido com traços narcisistas. E quando uso o termo esposa, estou falando de uma esposa que não é narcisista. Então, sinal número 1, vemos aqui que temos infidelidade e isso está meio que envolvido com fantasia, certo? Então, para o marido narcisista, a esposa nunca é boa o suficiente, nunca é atraente o suficiente. Ela não é uma parceira ideal. Ele acha que pode fazer melhor. Ele acha que merece uma esposa melhor. Novamente, senso de direito adquirido. Então, se você combinar essa insatisfação com as fantasias de sucesso, poder, riqueza e o amor ideal que vemos associados a um narcisismo grandioso, é a receita para um caso amoroso. Agora, ter um caso por si só é realmente bastante destrutivo, mas um marido narcisista é realmente além disso. Ele mantém a crença de que tem o direito de ter parceiros românticos adicionais. Portanto, em sua mente, ele não está agindo de forma errada. Mais uma vez observamos esse forte senso de direito. Em um nível extremo, o marido se ofende que a esposa possa possivelmente acreditar que ela é boa o suficiente a ponto de ele não precisar ter relacionamentos adicionais. Sinal número 2, o marido quer controlar a aparência da esposa. Então, o marido quer a atenção dos outros e, claro, tem a fantasia do amor ideal que eu mencionei antes. Portanto, ele quer que a esposa tenha uma certa aparência, seja excepcionalmente atraente e agradável, até mesmo para outros homens. Uma das áreas comuns onde o marido pode se tornar exigente é em relação ao gerenciamento de peso, geralmente criticando um aumento de peso mais do que uma diminuição de peso. Não há discernimento, compaixão ou reconhecimento de que o gerenciamento de peso pode ser extremamente desafiador. Em vez disso, apenas vemos críticas, culpas e uma atitude geral de repulsa em relação à esposa. Curiosamente, se a esposa sugere que o marido faça algo para aumentar sua atratividade física, como eu vou trabalhar nisso se você trabalhar naquilo, isso é ofensivo para o marido. No terceiro sinal, observamos que as necessidades emocionais não são supridas. Então, sempre que a esposa pode estar chateada com algo, não importa o quão legítimos sejam os sentimentos, o marido não vai ser solidário. Vemos uma falta de empatia, que, é claro, é muito comum com o narcisismo. Também vemos uma relutância em até mesmo se envolver na exploração de sentimentos. Parte disso vem de uma falta de profundidade, mas também vem do egocentrismo. Se as emoções que a esposa está sentindo interferem em algo que o marido quer, então seu comportamento pode ser ainda mais destrutivo do que simplesmente ignorar a esposa e não envolvê-la em uma conversa. Ele também pode atacar. Ele pode criticá-la por ser fraca e emocional. Então, novamente, aqui realmente não vemos nenhuma verdadeira conexão. O marido é insensível e emocionalmente distante. O quarto sinal se aplica a um casamento ou relacionamento duradouro com filhos.
Vemos com este sinal, o marido incentiva os filhos a desrespeitarem a esposa. Então, o marido não apenas tenta manipular a esposa diretamente, o que esperaríamos de alguém que é narcisista, mas também tenta manipulá-la indiretamente, manipulando os filhos para que desrespeitem a esposa. Ele está incentivando os filhos a se aliarem a ele contra a esposa. Parte disso pode ser simplesmente inveja pura. Ele quer a admiração. As crianças admiram a esposa. Para o marido, isso significa que ele não está recebendo a admiração que acredita merecer. Narcisistas não gostam de compartilhar, mesmo quando se trata de um recurso inesgotável. Por exemplo, as crianças poderiam admirar tanto a mãe quanto o pai. Não é como se eles usassem toda a sua admiração em um e não sobrasse nada para o outro. Sinal número 5, quando o marido só quer fazer atividades juntos que são agradáveis para ele. Então, a seleção de programas de televisão, filmes, restaurantes, destinos de férias e até mesmo algo como escolher com quais amigos sair. Ele nunca faz concessões, sempre encontra motivos para invalidar as escolhas da esposa e justificar as próprias. Nesta situação, a esposa pode acabar saindo e participando de atividades sozinha. Ela se vê indo a lugares sozinha o tempo todo, mas quando o marido quer ir a algum lugar, ela vai com ele porque ele exige isso. Isso é bastante consistente com o narcisismo. Passando para o sinal número 6, o marido narcisista é extremamente ciumento de outros homens. Agora, um comportamento comum que vemos relacionado a este sinal é o marido analisar as conversas da esposa com outros homens. Ele realmente quer saber todos os detalhes do que foi dito e o que se quis dizer com o que foi dito, como estar interessado no tom da conversa, na comunicação não verbal, mensagens ocultas e sugestões que possam estar ocorrendo naquela discussão. E normalmente como isso se desenrola, é que o marido continua perguntando até encontrar algo para se apegar, mesmo que as conversas sejam realmente inocentes. Então ele está apenas conduzindo um interrogatório, esperando por algum deslize ou procurando uma oportunidade para fazer uma má interpretação. Quando ele encontra algo para se apegar, vai acusar a esposa de estar interessada, passar tempo demais ou se aproximar demais de outro homem. O marido vai fornecer razões pelas quais ele é uma escolha melhor como parceiro do que outro homem, mesmo que a esposa não esteja pedindo essa informação. Às vezes, isso pode escalar ao ponto do marido exigir que a esposa não tenha contato com outros homens, o que pode ser muito perturbador. Isso pode significar que a esposa deixe o mercado de trabalho ou outras atividades sociais. Então há um componente de isolamento com este sinal particular. Agora, passando para o sinal número 7. O marido tem inveja do sucesso da esposa. Então eu quero esclarecer a diferença aqui entre inveja e ciúmes. Inveja é definida como uma emoção desagradável, muitas vezes dolorosa, caracterizada por sentimentos de inferioridade, hostilidade e ressentimento produzidos pela consciência de que outra pessoa desfruta de uma posse desejada. A inveja é às vezes chamada de o único pecado desagradável. Muitos usam as palavras ciúme e inveja de forma intercambiável, mas vemos uma distinção entre elas. O ciúme envolve uma terceira parte e é causado por um medo de perder uma posse para uma terceira parte. E normalmente o narcisista pensa nessa posse como uma pessoa, especificamente sua esposa. Isso é como o comportamento que mencionei no sinal número 6. O marido sente inveja do sucesso da esposa em vários aspectos. Sucesso financeiro, mesmo que esse sucesso financeiro ajude o marido narcisista. Sucesso social, como quando a esposa tem muitos amigos. Avanço na carreira, independente das recompensas financeiras associadas. Então, a posição ou status da esposa em uma organização. O marido pode sugerir que o cargo da esposa é inflado, então ele pode tentar minimizar as conquistas dela. Então ele pode dizer, eles te chamam de gerente? Quem você gerencia? Ou o marido pode zombar dos cargos profissionais da esposa. Ah, você é um supervisor. É assim que eles chamam a pessoa que fica sentada em uma mesa e não faz nada? Ou o marido pode dizer, você é um vice-presidente? Isso não é apenas uma secretária glorificada? Este termo específico, secretária glorificada, é bastante usado por narcisistas. Eu notei isso na minha experiência clínica ao tratar vítimas de narcisistas e ao tratar narcisistas. Também descobri que o cargo é mais ofensivo para um narcisista do que os ganhos.
Então, se um marido que é narcisista tem uma esposa que ganha mais, às vezes ele pode tolerar isso. Se ela tem um cargo superior, será um problema para ele de qualquer forma. Ademais, pesquisas sugerem que indivíduos com narcisismo vulnerável são mais propensos a sentir inveja do que aqueles com narcisismo grandioso. Passando para o sinal número 8, o marido narcisista não escuta, mas espera muita atenção da esposa, e ele também espera que sua esposa tenha uma memória perfeita. Então, o marido pode parecer que está ouvindo, mas quando ele responde, as respostas são todas sobre ele. Ele só se interessa por conversas que possam lhe trazer algum benefício. Curiosamente, o marido narcisista frequentemente acusa a esposa de não estar ouvindo. Se ele tem que repetir algo porque a esposa não se lembra, ou porque ela não ouviu na primeira vez, o marido se ofende, mas lhe falta a percepção para perceber que ele mesmo não está ouvindo. Sinal número 9. O marido minimiza a contribuição de criar os filhos e ou cuidar da casa. Para casais em que a esposa cuida da casa e das crianças, o marido não reconhece o quanto isso economiza em cuidados infantis, compras, limpeza e outras atividades diversas. Ele minimiza significativamente essa contribuição. O marido considera seu trabalho significativo por gerar renda. Mais uma vez, ele não reconhece que a esposa está de fato economizando dinheiro para ele e usa isso como desculpa para gastar. Ao mesmo tempo, ele critica a esposa por qualquer gasto que ela faça. Então isso nos leva ao sinal número 10, o último sinal aqui. O marido narcisista vê a esposa como uma pessoa de apoio dedicada a ele, o que é interessante dado o conteúdo do sinal número 9. O marido narcisista espera que a esposa cuide de seus desejos e necessidades. Ele realmente vê isso como o trabalho dela, e ela deve fazer isso porque ele é ótimo, porque ele é realizado e porque ele é tão importante. É assim que ele pensa. Como parte do sinal, vemos que ele tem uma expectativa de sexo e se ofende se a esposa não estiver interessada ou se ela não estiver se sentindo bem. Nenhum motivo é bom o suficiente para o marido narcisista. Normalmente, se isso acontece algumas vezes, é quando o marido começa a ameaçar encontrar um relacionamento físico em outro lugar. Então, novamente, vemos uma boa dose de manipulação com este sinal particular. O marido narcisista dá alta prioridade aos seus desejos, mas não considera as necessidades, desejos ou objetivos da esposa como importantes. Aqui estão 10 sinais de um marido com traços narcisistas. Reconheço que este tópico desperta opiniões diversas. Por favor, coloque quaisquer opiniões e pensamentos na seção de comentários. Eles sempre geram um diálogo bem interessante. Espero que você tenha achado interessante esta descrição do marido com traços narcisistas. Obrigado por assistir.